Dr. Beccari, muito obrigado por participar comigo, Malcolm Forrest, do podcast A Jornada dos Príncipes. Eu que agradeço, é uma honra para mim participar desses eventos tão significativos agora nos 200 anos da independência do Brasil. Ótimo. Então, Dr. Beccari, um pouquinho da sua pessoa. Nasceu em São Paulo, nasceu onde? Pois não, eu sou paulistano, eu nasci em São Paulo, sou advogado e tenho a honra de participar do movimento monárquico no Brasil, especialmente como presidente da Promonarquia. Nós vamos falar da Promonarquia dentro do contexto histórico dos 200 anos da independência do Brasil. O primeiro bicentenário, o primeiro e único, né? Porque nós não vamos ter o segundo bicentenário nesse ano de 2022 e que se espera, inclusive, que as comemorações perdurem por mais anos, porque o Brasil é tão grande e uma data tão significativa como a independência do Brasil em seu bicentenário não pode ser celebrada apenas em uma semana da pátria, como se faz, né? Mas sim ao longo de muitos anos. Vamos lá. Então, falando de monarquia e tal, qual é a essência, Dr. Beccari, do regime monárquico? Bom, o regime monárquico é essencialmente um regime familiar. Numa família, o pai é o rei, a mãe é a rainha, os filhos são os príncipezinhos e as princesinhas. Então ele se originou da ordem natural das coisas. As sociedades, elas destilam elites. A força da sociedade vem do povo. O povo é que tem a iniciativa das coisas. E o povo acaba destilando famílias mais importantes, que se tornam elites, e dentre essas elites, uma se sobressai, uma é aquela que toma a iniciativa e que, de repente, a ela nós devemos a maior parte das nossas coisas, que é o caso da família imperial do Brasil, descendente da família real portuguesa, que descobriu o Brasil e que depois deixou aqui os seus filhos, que se tornaram imperadores, que proclamaram a independência e se tornaram imperadores. Muito bem, então isso é o regime de monarquia, onde há rei e rainha. Eu gostei muito da explicação, porque é bem fácil de entender. O rei e a rainha, numa família nós temos também o pai e a mãe, que são o rei, a rainha, e os filhos são os herdeiros, são os príncipezinhos, né? Exatamente. Então, mas agora nós vivemos num regime diferente no Brasil, né? Desde 1889, o regime de república, que é uma coisa muito antiga também, né? Na república existem eleições a cada X anos, né? 4 anos, 5 anos, para colocar um novo presidente. E eu tenho a impressão que as pessoas até pensam que o presidente é um rei, porque ele resolve tudo, mas na verdade não é isso. São 3 poderes e a gente vê a situação hoje do Brasil com conflitos entre esses 3 poderes, que são o executivo, presidência, né, da República, o legislativo, câmaras, os deputados, os senadores fazem as leis, né, em princípio, e o judiciário, que culmina no Supremo Tribunal, que a gente tem visto aí coisas acontecendo, né? E, então, agora, qual a vantagem ou desvantagem, Dr. Beccari, de uma monarquia, um regime onde há rei e rainha, em relação a uma república? São Tomás de Aquino definiu que todos os regimes, tanto a democracia, quanto a aristocracia, quanto a monarquia, são bons. Nós temos, por exemplo, um regime republicano, não somente no Império, na Roma Antiga, mas nós temos também o regime republicano em Veneza, com os Doges de Veneza. É um regime lícito, é um regime bom, tudo depende das tradições do povo. A monarquia, ela traz algumas vantagens para aqueles povos que têm essa tradição.
Por exemplo, a questão das eleições. As eleições, elas são muito duras para o povo, porque as facções se degladiam, gastam, às vezes, rios de dinheiro e nem sempre se escolhe o melhor. É preciso, para que a república ou a democracia seja mais lícita, que o povo saiba em quem está votando, tenha informações sobre qual é o programa, tenha informações sobre aquela procuração que ele está dando, que é o voto para uma pessoa, saiba o que ela pensa, o que ela vai defender. Então, a monarquia, por ser um regime mais natural, como a gente viu, numa família existe uma monarquia, ela pula essa etapa, embora possa ter eleições em muitas circunstâncias. Nós vemos, por exemplo, a monarquia inglesa, ela tem eleições para as câmaras, das câmaras, especialmente para a Câmara dos Deputados e para a Câmara dos Comuns, não é? Já o Senado, vamos dizer, a Câmara dos Lordes, ela tem uma composição mista. Primeiros ministros, por exemplo, são membros vitalícios. Outros são membros também por descendência de certas famílias e certos graus de nobreza. Mas não há essa convulsão que nós temos aqui no Brasil. São Tomás de Aquino até diz o seguinte, que o ideal é que haja um misto de regimes. Uma monarquia num país em que haja uma aristocracia e que haja democracia em muitos pontos da sociedade. Por exemplo, nas pequenas cidades, nos clubes, onde as pessoas se conhecem, onde há essa possibilidade de ter saber em quem se está votando, a democracia é o ideal. Então, o ideal, segundo São Tomás de Aquino, é um misto dos três regimes. Sim, então, falando das tradições, né, do povo, como o senhor disse, qual é a tradição brasileira? Nós somos um país relativamente jovem quando comparado com países da Europa, por exemplo, né? Mas já temos uma tradição, doutor Beccari? Já temos, de fato nós já temos. Aliás, os países hispânicos da América olham com um pouco de inveja para o Brasil, porque a nossa tradição já veio da monarquia portuguesa, uma monarquia com tanto sucesso, né? Em sua história, praticamente conquistou o mundo todo, porque as grandes navegações levaram Portugal para o Japão, levaram Portugal para a China, levaram Portugal para a Índia, trouxeram para o Brasil, para a África. Um pequeno povo fez um grande serviço. E nós tivemos, então, portanto, essa vantagem de vir da monarquia portuguesa, que tão bem fez ao Brasil. No início, com as capitanias hereditárias, vieram, ao contrário do que se pensa, muitos nobres das melhores famílias do Brasil. E aquelas que tiveram sucesso foram aquelas em que esses nobres vieram efetivamente e desenvolveram as suas capitanias. Depois nós tivemos fomos vice-reis, tivemos vice-reinados e, ao final, Dom João VI trouxe para o Brasil o centro da monarquia portuguesa. Esta era a ideia. Sim. Portugal, ele saindo de Portugal, deixando o Napoleão a ver navios, no fundo trouxe para o Brasil as instituições todas portuguesas. E as maiores instituições que nós temos derivam em parte da época do reinado de Dom João VI. E que deixou, no final, seus filhos, dando
o conselho de que pusessem a coroa em sua cabeça antes que algum aventureiro o fizesse. Todos sabem que dessa tradição toda dependeu o progresso do Brasil no Império. O Império foi uma época em que o Brasil estava a par dos países que hoje são do primeiro mundo, como os Estados Unidos. A República, infelizmente, a partir de 1889, trouxe uma série de crises, porque ela nem era da nossa índole, e que deu no que estamos vendo hoje, uma crise imensa pela qual o Brasil está passando. Sim, sim. Então, digamos, a tradição brasileira, você poderia dizer que começou mais fortemente a partir da época em que veio Dom João VI ao Brasil, ou seja, 1808, porque instalou a capital do Reino de Portugal, Algarve, né? O Reino Unido, Portugal, Algarve e Brasil, no Rio de Janeiro. Foi. Fundou o Banco do Brasil, trouxe a biblioteca maravilhosa, né? Hoje é a Biblioteca Nacional, temos essa herança ainda. O senhor diria que começa aí ou começou ainda mais cedo com as capitanias hereditárias? Eu diria que mesmo desde, enfim, disse o seguinte, que a educação de um homem não começa com seus pais, começa 300 anos antes. Eu diria que com uma nação não é muito diferente. Sim. Então, Portugal trouxe para o Brasil a tradição portuguesa, a tradição do municipalismo, por exemplo, das câmaras municipais. Isso já desde o início, desde as primeiras cidades que se implantaram no Brasil, São Vicente, por exemplo, seguiu a tradição portuguesa. E depois a monarquia portuguesa trouxe o seu próprio rei para cá e trouxe a capital. Mas já, portanto, desde antes nós tínhamos, sim, na tradição brasileira, a monarquia. Eu me lembrei, doutor Beccari, que a Câmara Municipal de São Paulo é a mais antiga Câmara Legislativa das Américas. Olha. É superior à Câmara dos Estados Unidos, tem uma de 1616, a nossa ainda é do século XVI, ou seja, do 1559, ou eu não me recordo exato a data, aí também fica para os nossos ouvintes pesquisarem no Google, mas nós temos uma tradição contínua de existência da Câmara Municipal, eleita pelo povo, né? Com poucas épocas de um regime em que foi fechado por algum autoritarismo federal, né? Da República. Muito bem, então, e como o senhor vê a monarquia no Brasil hoje? Gostaria que falasse também do pró-monarquia. É uma organização, é um clube, é um partido político, ou o que é? A pró-monarquia é uma associação que visa difundir o ideal monárquico. A pró-monarquia não é o único movimento monárquico no Brasil. Há mais de 200 movimentos monárquicos no Brasil. Nós não temos a pretensão de ser o movimento monárquico do Brasil. Não, nós incentivamos todos os movimentos que apareçam. A pró-monarquia também secretaria a família imperial, secretaria os príncipes. Dom Luís de Orleans e Bragança, que acaba de falecer, foi o inspirador da pró-monarquia, e hoje o chefe da Casa Imperial, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, recebe o apoio e o secretariado da pró-monarquia. Então é interessante, o senhor disse que há mais de 200 entidades, não é? Mais de 200 entidades, são círculos monárquicos, são associações, é o que nós temos. Isso aí já faz até um ou 2 anos que tínhamos essa listagem. O que nós procuramos fazer é mandar material para essas associações. São jovens, a maioria, não? A maioria é composta por jovens, mas tem de todas as idades. Tem também os monarquistas históricos, que desde sempre lutaram pela causa monárquica, que receberam a família imperial quando ela voltou do exílio, no Rio de Janeiro em especial. Então, nós não temos a pretensão de abarcar tudo, pelo contrário, nós damos
todo o apoio a todos aqueles que queiram se organizar para defender a monarquia no Brasil. Eu perguntei essas coisas, não porque eu não saiba, claro, estou sempre aprendendo, nós todos, né, doutor Beccari, a gente aprende a cada momento, mas para enfatizar a expansão que essas ideias monárquicas, né, que não são revolucionárias, pelo contrário, são conservadoras, né, está tendo no nosso país, e com o programa A Jornada dos Príncipes, que começou numa dessas reuniões na Casa Imperial, em São Paulo, não é? A ideia é refazer os passos de Dom Pedro, de 1822, do Rio de Janeiro a São Paulo, para proclamar a independência com uma ajuda considerável, né, grande, da princesa Maria Leopoldina, depois nossa imperatriz Leopoldina. Então, isso a gente conhece, e nós estamos em pleno bicentenário. E o senhor falou monarquista histórico. Eu, como historiador, meu pai já era, ele foi também membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Como eu conheci Dom Bertrand, Dom Luís, foi através da história. No Instituto Histórico, meu pai, Paul Donovan Kieger, ele escrevia, era muito apaixonado pela história, um americano, veja só, né, que veio ao Brasil durante a Segunda Guerra e se interessou muito pela história. E uma coisa curiosa, doutor Beccari, o que o levou a conhecer mais e gostar talvez mais da história do Brasil foi a filatelia, ou seja, a coleção de selos. E ele sempre me dizia que Dom Pedro II foi quem criou o selo brasileiro e é o segundo selo do mundo, o olho de boi. Depois do Penny Black, essas coisas a gente ouve na infância e não esquece, né? É o selo inglês, né? É uma efígie de uma senhora, uma moça, com tudo preto em volta e um efígie no meio branco mais claro. Então, é o Penny Black inglês e o olho de boi brasileiro. E assim ele conheceu Dom Bertrand, Dom Luís, escreveu vários artigos sobre primeiro reinado, segundo reinado, até um artigo sobre a maldição dos Bragança, que é um assunto que em outra ocasião a gente pode, com mais curiosidade, comentar. E Dom Bertrand, então, a partir de 2018, 17, 18, eu retomei contatos com a Casa Imperial e aí surgiu esse projeto de revisitar as cidades por onde Dom Pedro passou, que se transformou num evento maior ainda, com a emenda parlamentar, e hoje temos a Jornada dos Príncipes em podcast, inclusive um filme que está sendo feito, que eu estou dirigindo, espero que fique pronto aí em tempo para o 7 de setembro, estamos trabalhando arduamente, e um concerto em Brasília com música de Dom Pedro, né? Então, tudo isso para que os nossos ouvintes possam se ambientar um pouco melhor, né? Então, e quem tiver interesse em conhecer o Pró-Monarquia, acho que existe o Facebook, né, doutor Beccari, a melhor forma de fazer um contato, né? E também já aproveitando, pedir que você que está nos ouvindo, que assine o canal no YouTube, inscreva-se no canal. Mas vamos falar então como é possível, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Pró-Monarquia, que defende os ideais monárquicos de uma forma geral. Não é que defende os ideias, é tomar conhecimento o que é isso, né? Mais aprofundadamente, né? Pode comentar, doutor Beccari? Sim, com certeza. Nós procuramos, depois do plebiscito de 1993, no qual 13% dos votos válidos foram dados à monarquia, entraram em contato com os mais de 7 milhões de pessoas que, naquela ocasião, consideravam que a monarquia, o retorno da monarquia, seria a melhor solução para o Brasil. E a ideia de Dom Luís foi que nós entrássemos em contato com esses brasileiros em todo o território, para difundir os ideais monárquicos. E daí é que a gente pode até explicar terem surgido mais de 200 movimentos, porque Dom Luís plantou as sementes que deram já numa árvore que espalha seus ramos por todo o país. A família imperial sempre disse que só aceitaria voltar ao trono se o povo brasileiro o quisesse. E, nesse sentido, é preciso, então, divulgar a existência da família imperial,
os fatos históricos do Brasil, aqueles benefícios que a monarquia trouxe ao Brasil, que Dom João VI, que Dom Pedro II, Dom Pedro I trouxeram ao Brasil, Dom Pedro I especialmente, já com a independência que estamos comemorando. Sim. Né? E cada um desses membros da monarquia brasileira fundou várias instituições que hoje nós conhecemos, como o senhor falou, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica onde eu trabalho, que foi fundada por Dom Pedro II, há 150 anos. E não era para a população negra, os escravos, pouparem? Eu vi uma história que seria para comprar a própria alforria. Exatamente. Dom Pedro II teve a ideia de fazer a caderneta de poupança para que os escravos que ainda não estivessem libertos pudessem juntar dinheiro para comprar a própria alforria. Daí havia aquela caderneta e, ao contrário do que se pensa, os escravos recebiam também valores, etc., e eles podiam economizar. Sim. Essa foi a origem da Caixa Econômica Federal. Poxa vida. E persiste até hoje, com poupança e com tudo, né? É uma tradição brasileira, né? Como o Banco do Brasil e a Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, né? Tem várias coisas muito bonitas aí. É verdade. Eu mesmo peguei a época em que havia ainda a cadernetinha, não é? Depois foi substituído pela computação, etc. Mas havia cadernetinha onde cada depósito que se fazia, se era marcado, era carimbado, etc. E a pessoa tinha a sua caderneta. Estamos no podcast A Jornada dos Príncipes com o Dr. José Guilherme Beccari, Malcolm Forrest. Então, vamos falar um pouquinho da situação no mundo hoje. No passado, nós tivemos muitas monarquias na Europa, por exemplo, né, em outras partes do mundo. Mas parece que a partir da Revolução Francesa, que foi um golpe sanguinário, uma situação que aqui não cabe entrar em detalhes, mas é uma coisa que é muito estudada, a situação que havia na França, e depois parece que precipitou uma sequência de atentados contra reis, rainhas, culminando aí no século XX, já com o caso de Portugal, Dom Carlos, e na Rússia, né, com o massacre da família real imperial russa, né? Mas algumas monarquias ainda sobrevivem na Europa, né? E, doutor Beccari, o senhor quer comentar um pouco sobre o que são, quais são esses países e o que são, como é que é a vida? Não, pois não, o senhor falou uma coisa muito verdadeira. De fato, a Revolução Francesa foi um golpe nos regimes monárquicos que passaram a ser extintos e substituídos por repúblicas. Mas, na verdade, as monarquias, como nós as conhecemos no Ocidente, tiveram origem familiar na Idade Média. As monarquias europeias, como nós as conhecemos, se originaram dos regimes que foram instituídos pela Igreja Católica, pelos nobres, na Europa, depois invadida pelos bárbaros, substituindo o Império Romano que tinha colapsado. Então, essas monarquias se desenvolveram, especialmente nos países europeus, até a Revolução Francesa, que foi um movimento, na verdade, ao contrário do que se diz, não popular. Era um movimento de certas elites iluministas que decidiram criar uma coisa cerebrina que foi a República nos termos que nós conhecemos hoje em dia. E, para isso, passaram a derrubar as monarquias então existentes. Mas as monarquias que ainda subsistiram são hoje os países com maior IDH da Europa. A começar
pela mais famosa, pela mais brilhante, a monarquia inglesa. A monarquia inglesa, além de trazer uma estabilidade muito grande para a Inglaterra, ela tem um brilho que nenhuma outra monarquia tem. Alguns até dizem, mas que desperdício. Ao contrário, o custo da monarquia inglesa, foi feito um estudo pelo ex-ministro Delfim Neto, é 1/3 dos custos do Palácio do Planalto naquela época. Eu sou testemunha desse fato, depois eu vou comentar, mas continua, doutor Beccari. Aí a gente pensa, bom, mas e aquela pompa, aquela coisa? Muito bem, aquela pompa, 50 milhões de libras, eram 36 milhões de libras por ano, hoje eu diria que são 50, pronto, 50 milhões de libras. Quantos turistas no mundo vão à Inglaterra para ficar pelo menos 1 ou 2 dias a mais para ver a troca da guarda, para visitar os palácios reais, para ver as joias da coroa. As joias da coroa. Ora, são alguns milhões de turistas. Multiplicados pelo que eles gastam por dia, são bilhões de lucro para aquele país. E a propósito, o Brasil não poderia ter algo assim? Poderia Nós temos ter. Petrópolis, o museu, não é? Poderia sim, não é? A nossa monarquia não tem todo o luxo da monarquia inglesa, mas ela tem muita coisa bonita e nós poderíamos ter uma outra situação. Mas não é só isso que a monarquia trouxe para a Inglaterra. A monarquia trouxe para a Inglaterra a estabilidade. Graças a isso, eu trabalho em banco e os contratos bancários internacionais, em geral, são escritos em inglês e são regidos pela lei britânica. Quando a França empresta dinheiro para o Brasil, o contrato não vai ser nem em francês nem em português, vai ser em inglês. E as cortes escolhidas para julgar um eventual problema deste contrato são as cortes britânicas. Por quê? Porque a comunidade financeira internacional considera que aí existe estabilidade. A lei é estável, ela muda apenas com o tempo, ela muda com muito debate. Fora disso não há. Então, a comunidade não aceita nem a lei francesa, nem a lei brasileira num contrato destes. Por isso que os ingleses dizem que, a Inglaterra é o centro do mundo. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Na verdade, os senhores pegam os países nórdicos, né? A Dinamarca, a Suécia, a Noruega, são os países com maior IDH do mundo. IDH, para o nosso ouvinte que não conhece, é um termo relativamente novo, é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que mede quão bem vive a sociedade em termos materiais e estabilidade, coisas assim. Vai? Exatamente. E aí, então, nós temos estes países e temos também no Oriente, o Japão, por exemplo. Acho que só o Japão, né? Hoje só o Japão. Hoje, que é um império. Existem algumas monarquias nos países árabes, existem alguns sultanatos, algumas coisas assim. Também trouxeram, é inegável que trouxeram muito desenvolvimento nos países onde elas existem. Não é? Uhum. Então, essa é a situação da monarquia no mundo hoje. Uhum. Né? Tá certo. Bom, eu tenho um exemplo falando da Inglaterra, porque o comentário aqui custa muito caro, nessas coisas de rei, rainha, todo luxo, né? O luxo, na verdade, é para representar uma riqueza do próprio povo, não necessariamente do indivíduo monarca, né? Da rainha ou do rei. Mas eu tive a oportunidade de estar numa exposição de carros antigos, muito bonita, no Windsor Castle, que é o castelo da rainha da Inglaterra. E ele não é usado diariamente pela rainha, obviamente, então, de tempos em tempos, eles fazem uma sessão ou uma locação para algum evento. E eu e minha esposa Kátia, nós estávamos lá maravilhados com os carros antigos e toda aquela beleza do palácio.
E no almoço sentou-se ao meu lado um senhor, né? E eu comecei a conversar, um senhor inglês. E ele disse que era um funcionário do governo, né? Ah, sim, perguntei. E qual o seu papel aqui? Veio visitar? Eu cuido da parte patrimonial da coroa. E como está havendo um evento particular, digamos assim, não é da coroa, a gente vem para observar o que está sendo feito, se está tudo conforme foi combinado. Aí eu perguntei, mas como está a opinião pública, né, aqui na Inglaterra quanto ao governo? Aí ele começou reclamam muito, né? Reclamam, mas o quê? Os gastos da coroa, né? Aí eu perguntei, mas quanto custa? Ele me falou, 40 milhões de libras por ano. Mas isso é o quê? Não, isso tudo. Isso é tudo. São manutenção dos castelos, palácios, aeronave, carros e da família também, né? Patrimônio. 40 milhões. Eu dei risada e falei, comparado com o Brasil, qualquer situação política, né, de Congresso, Senado, 2, 3 indivíduos gastam mais do que isso, né, anualmente. E eu disse assim, os ingleses são felizes e não sabem, né? Algumas pessoas querem mudar, influência de uma mentalidade, né, que vem de fora. Mas o fato é que é um país com grande estabilidade, são 300 anos, né, doutor Beccari, que o regime não muda, né? E nós vemos aí a rainha da Inglaterra, não sei quantas décadas já como soberana, né? Comparado com o Brasil e as repúblicas em geral, né? Mas eu queria falar um pouquinho também dos Estados Unidos, porque nós vimos aí, parece que os países onde há rei e rainha, eles são mais prósperos, mais estáveis, né? Qualidade de vida melhor, educação, essas coisas, né? Mas os Estados Unidos é uma república, né? E parece que não está tão bem ultimamente, que a gente tem visto os mesmos problemas aqui, lá, em outros países com repúblicas e tal. Eu ouvi uma história que eu queria que o senhor comentasse, eu creio que conhece, de que depois da proclamação da independência dos Estados Unidos, naquele ato em que se forjou a nação norte-americana, Estados Unidos da América do Norte e tal, havia algumas lideranças, George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, depois John Quincy Adams. Eu sei um pouco disso porque meu pai é dessa família Adams também, né? E que não tem nada a ver com aquele seriado da televisão, né? Que foi feito justamente para, talvez, né? Estou falando justamente, não sei, para denegrir a grande qualidade da família Adams, que era a família mais intelectualizada dos Estados Unidos, com grandes autores, pensadores, né? Para se ter uma ideia, o John Quincy Adams, que é filho foi, acho que, o 3º ou 4º presidente americano, ele era a favor da libertação dos escravos, né? Desde cedo eles queriam mudar aquela situação, e outras ações muito interessantes. Foi o maior diplomata que a Europa conheceu. Mas aconteceu no começo, eles não sabiam o que fazer depois de que proclamaram a independência, né? Algo assim, como nós hoje comemoramos os 200 anos da independência do Brasil, em 1776 os Estados Unidos se tornou independente. E a primeira ideia foi, vamos ter aqui um reino. Mas foi difícil conseguir quem seria esse rei, né? Então, eu sei um pedaço da história. Dr. Beccari, o que o senhor sabe dessa história? De fato, houve um convite a George Washington para assumir como rei. Como rei nos Estados Unidos. Ele era de uma grande família britânica e ele estava à altura de ser rei, de fato. Ele, na época, não aceitou e se resolveu, então, adotar o regime republicano. Mas tem um episódio que eu ouvi, aliás, foi num táxi, acho que em Los Angeles, há muitos anos, indo para o aeroporto, tinha um programa de rádio, quase como um podcast, né? Como nós temos hoje, de bate-papo, que nessa ocasião ninguém quis ser rei dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, George Washington, não havia sangue azul, não sei o que não quiseram. Mas convidaram um príncipe da Áustria,
que no primeiro momento ficou muito lisonjeado com a possibilidade de ser o rei dos Estados Unidos, mas depois os conselheiros disseram: se fizerem isso, nós teremos a Inglaterra como inimiga. Então não aconteceu. Foi isso mesmo, Dr. Beccari? Olha, eu não conhecia este fato, com franqueza. Porém, George Washington era de uma família, de uma linhagem que estava à altura de assumir. E é mais normal que num país assuma a monarquia, se for o caso, alguém do sangue daquele país, alguém da tradição daquele país. Eu queria só fazer um parênteses. Falamos da Inglaterra, mas na Inglaterra, das pessoas de um certo movimento pequenininho republicano na Inglaterra, porque 90% dos ingleses ainda hoje preferem a monarquia. Então, esse é um fato público. Todos eles se orgulham de ter a rainha, claro, e de ter a família real. Mas sobre os Estados Unidos, existe o seguinte: ao contrário do que se pensa, os Estados Unidos têm muita tradição, tem algo do espírito monárquico realmente, porque eles têm elites. Uma vontade de ser eles têm vontade, eles admiram muito, mas não é só isso, eles foram formados por elites. Uma nação daquelas, com aquele progresso, não seria possível sem elites. E há estudos sobre as elites americanas que ainda hoje existem e que, no fundo, mantêm essa nação e mantêm o desenvolvimento. Existem grandes famílias, existem as famílias de fundadores das cidades mais importantes, existem as famílias daqueles que, no estado de Nova York, tem aquelas grandes mansões. Eles, na verdade, eles estão lá. Não aparecem muito, mas eles mantêm. Eles fundaram as grandes instituições americanas, fundaram as grandes universidades americanas. As tradicionais. As tradicionais, a Ivy League, né? A Ivy League. Não é? E a tal ponto que se diz que em algumas universidades dessas, que eles pagaram, que essas elites pagaram, eles têm sempre lugares para... Sempre as famílias mandam pelo menos membro de sua família para aquela universidade, Harvard, MIT, enfim, as universidades da Ivy League. Não seria possível haver um país com esse progresso sem elites. E essas elites são tradicionais e elas são assim muito unidas. Conta-se que, por exemplo, numa cidade havia a associação, o clube dos fundadores daquela cidade. Eu acho que era Cincinnati, eu não me lembro bem. E são as famílias fundadoras da cidade. E um dia, um magnata, dono de poços de petróleo, chegou nesse clube e queria ingressar e fazer o casamento, o baile de 15 anos de sua filha. E ele chegou no clube e falou: eu quero fazer. Eles falaram: olha, o senhor não é sócio, nós não podemos, o senhor poderá ingressar nesse clube com o tempo, mostrando-se um benemérito da nossa cidade, mostrando que sua família poderá ingressar, tendo estudado nos bons colégios da cidade, etc. Mas não podemos permitir isso. Então ele falou: tá bem, eu sou muito rico, eu compro o clube. Comprou o clube. Pois bem, no dia da festa, enfim, o clube estava aberto, ele era o dono, ele chegou com a sua limusine, a filha desceu, etc. Foi recebido por todos os funcionários, só que não havia mais ninguém da cidade. Ninguém naquele ano participou do baile. Que coisa, né? Quer dizer, isso existe nos Estados Unidos da América, ao contrário do que muita gente pensa. Portanto, as elites é que fazem um país. Então, o senhor está dizendo que talvez, em outras palavras, né, é um prato cheio para voltar ou passar a ser uma monarquia algum dia.
Porque as tradições, eles gostam disso, né? Eles gostam e de fato, é normal que numa sociedade a força vem do povo, mas a sociedade destila elites que têm um papel muito importante. E dessas elites também é normal que algumas famílias se sobressaiam e que sejam mais importantes. Perfeito. E não vai ser a força do dinheiro, vai ser a força do serviço, porque o rei é o primeiro servidor da nação. Exatamente. Eu acho que aí precisaríamos explicar mais e mais dessa liderança servidora. Se fala disso hoje em dia, né? Mas nada mais é que um soberano tem que ser um servidor para o seu povo. É o primeiro servidor. E mesmo no Brasil, as elites da terra que desbravaram o Brasil, se arriscaram com as doenças tropicais, perante os índios e etc., elas destilaram uma espécie de nobreza, que é chamada nobreza da terra. E era natural que, se o Império do Brasil continuasse, aquela nobreza que, na época, pela Constituição de 1822, que foi a melhor Constituição que o Brasil teve, era normal que essas famílias, além de serem agraciadas com o título de nobreza, tivessem um reconhecimento hereditário. Isso não ocorreu no Império, mas deveria ocorrer. Como é hoje ainda na Inglaterra. Graças à nobreza hereditária é que aquela tradição continua até hoje. E no Brasil nós temos essas elites e a monarquia poderia ter uma continuação muito boa. Muito bem. Daqui a pouquinho nós continuamos com outro assunto, Dr. Beccari, mas eu queria ainda comentar, agradecendo a sua presença aqui no podcast A Jornada dos Príncipes, ainda sobre essa visita ao Windsor Castle. O Palácio de Windsor sofreu um incêndio. Depois de 70 anos, mais ou menos, eles resolveram trocar a fiação elétrica, porque já estava velha, né? E na desmontagem conseguiram tirar todos os quadros do George Hall, é um salão maravilhoso, e as obras de arte foram removidas e começaram a mexer. À noite, por causa dessa mexida, houve um pavoroso incêndio, o teto caiu. Graças a Deus, as obras de arte estavam preservadas em outro ambiente. Mas aí começou a reconstrução. Quando eu visitei, o nosso Cicerone era um almirante aposentado, que voluntariamente servia como guia, né? Ele mostrava os salões, as obras de arte, contou essa história. E aí, o que aconteceu? Muitos artesãos, muitas empresas ofereceram seus serviços gratuitamente para o restauro do palácio, né? Ou então cobravam só o mínimo que tinham de custo. E eu pensei assim, é bem diferente do que acontece nos países de república, especialmente na nossa América Latina, onde se costuma colocar sobrepreço, aumentar, ter que dar comissão, não sei o quê, corrupção, né? Então, esse é um caso. E também uma curiosidade, eu levei comigo uma bandeira imperial brasileira. Não lembro bem porquê, mas nós tínhamos na bagagem e lá, durante um outro almoço, estava presente o príncipe Michael of Kent, Miguel de Kent, né? Que a esposa dele já esteve no Brasil, a escritora, tal, a princesa, e eu encontrei e eu falei aí, conversei um pouquinho com ele, disse assim, eu quero lhe oferecer uma bandeira do Brasil que eu tenho certeza que o senhor não tem. Oh, yeah, what is it? Aí nós demos uma bandeira imperial, ele gostou muito, tiramos uma foto. Foi um momento também interessante. Então, nós vamos agora continuar com um outro assunto. Pois é. Dr. Beccari, e a família imperial brasileira, né? Existe a Casa Imperial, há uma família aqui em São Paulo e me parece que também há membros da família em outras partes do Brasil. O senhor que conhece tão bem, poderia nos dar uma boa visão de tudo isso? Pois não, de fato, o Brasil tem um patrimônio inexplorado, que é uma família imperial. As outras, como nós já dissemos, as outras nações da América não têm. E a nossa família imperial é formada
por pessoas, por descendentes das melhores famílias da nobreza europeia. Essa família imperial, então começou com Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e Dom Pedro II no exílio, para se ver um pouco a estatura de Dom Pedro II. Quando ele faleceu na França, foi o enterro mais pomposo que se tem história na cidade de Paris. Era o imperador do Brasil. Essa família imperial, portanto, estava no exílio e ficou no exílio até a revogação da lei do banimento. E no primeiro navio que veio ao Brasil após a revogação, depois da Segunda Guerra Mundial, Dom Pedro Henrique, pai de Dom Luís e de Dom Bertrand e da família imperial, Dom Pedro Henrique teve 12 filhos, veio para cá. Foi recebido pelos monarquistas no Rio de Janeiro e reconhecido como o chefe da Casa Imperial. Porque a princesa Isabel teve alguns filhos, um morreu em consequência da guerra, da Primeira Guerra Mundial, outro renunciou para se casar fora dos padrões da monarquia, e um terceiro, que é Dom Luís, que era Dom Luís, o príncipe perfeito, ele não pôde voltar ao Brasil porque estava no exílio. E teve filhos, e dos quais o mais velho, Dom Pedro Henrique, pai de Dom Luís e Dom Bertrand, era o chefe, se tornou o chefe da família imperial. Dom Pedro Henrique educou muito bem os filhos, eles vieram para o Brasil, receberam, sem nada, receberam um donativo de um português rico no Rio de Janeiro, que deu uma casa para eles na Rua da Quitanda. Essa casa, não era suficiente para manter a família. Então, Dom Pedro Henrique vendeu essa casa e comprou uma fazenda em Jacarezinho. Em Jacarezinho... Onde fica? Paraná? Paraná. E lá, nessa fazenda, os filhos foram educados, e Dom Pedro Henrique falava: eu não tenho uma grande fortuna para deixar a vocês. A nossa fazenda tem 68 hectares, uma coisa assim, e dividido por 12 não vai dar nada. Mas o que eu posso deixar a vocês, o que eu deixo de legado, é a educação. Eu quero lhes dar uma boa educação. Nessa educação, o princípio mais importante, ele dizia: o príncipe, ele é como primeiro servidor da nação, o rei como primeiro servidor da nação, ele tem que estar na frente do campo de batalha. Ele tem que ser a pessoa que vai estar para resolver os problemas do povo. E assim como na Idade Média, que a nobreza de espada estava para defender o seu povo pela espada, hoje também é assim, só que a guerra hoje é ideológica. E os príncipes, Dom Luís e Dom Bertrand, e Dom Antônio e Dom Pedro, todos os outros... Os irmãos de Dom Luís, né? Os irmãos de Dom Luís, Dom Eudes, os 12 filhos, as filhas, etc. Todos eles tinham isso muito consciente. Muito consciente. E passaram a se dedicar às suas famílias e também à defesa do Brasil. E é por isso que Dom Luís e Dom Bertrand, especialmente Dom Antônio, que são os 3 dinastas são aqueles que estão na linha de sucessão, se dedicaram muito a isso, e os demais também. Hoje, todos participam de eventos, são convidados, enfim, para
A Jornada dos Príncipes, por exemplo, visitas às cidades, né? Pois é, todos eles abrilhantam com a sua presença, cada uma das visitas, né? Sim, sim. E estão nessa... Então, e o que aconteceu? Houve, portanto, um que morreu em decorrência da guerra, outro, que era Dom Pedro, que renunciou, que é o ramo de Petrópolis. Dom Pedro foi a Petrópolis. E o ramo de Dom Luís, depois dessa fazenda em Jacarezinho, mudou-se para Vassouras e ficou lá. Dom Pedro Henrique era casado com uma princesa da Baviera, Dona Maria da Baviera, que era filha do Duque da Baviera, que era o rei da Baviera. E ela educou os filhos eximiamente. E todos eles hoje todos tiveram uma brilhante existência e estão cônscios da sua missão para o Brasil. Tanto é que nós vemos frequentemente alguns deles participando de eventos até políticos, não da pequena política, mas da política com P maiúsculo, que é defender o Brasil. Não tem eles não participam de instituições partidárias nem nada disso, porque eles são suprapartidários. A monarquia sempre foi suprapartidária. Mas essa é a situação hoje da família imperial brasileira. Nós conversamos hoje com o Dr. José Guilherme Beccari, dentro do Programa Nacional para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, a Jornada dos Príncipes, fazendo uma resenha sobre o que é monarquia hoje no mundo e agora com um retrato falado da nossa família imperial brasileira. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, siga-nos no Facebook, em todas as redes sociais e continue participando do bicentenário da independência do Brasil. Eu quero agradecer muito ao Sr. Malcolm Forrest e parabenizá-lo por essa iniciativa que já tem alguns anos da Jornada dos Príncipes e que tem sido muito exitosa e muito bem recebida por todas as cidades onde foram realizados eventos e por toda a atuação que o Sr. Malcolm Forrest tem tido nestes últimos anos. Então, para mim é uma honra estar aqui presente e poder agradecer e participar com uma pequena colaboração. A honra é toda nossa ouvi-lo, recebê-lo, Dr. Beccari, e o senhor que é fundador do Pró-Monarquia, uma entidade que vigora trazendo à luz as realidades, o que é a monarquia no Brasil e também no mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.